Boa noite a todas e todos. Nós vamos começar devagar, tá? Hoje a gente tem um tema sensível, complexo, tá? E eu queria agradecer a presença da Denise, né? Denise Costa, que é uma arteterapeuta, que eu creio que está no Chile agora, né? Está nos assistindo do Chile, e que é especializada no trabalho com os deslocamentos, os refugiados, né? Essa questão aí que envolve tantas complexidades. Então, obrigada pela sua presença. Devagarzinho, começar as apresentações, né? Dos participantes do dia de hoje. Vou começar pelo Lassana Danfar, que é um cidadão da Guiné-Bissau, né? Que está aqui no Brasil. Né? Acabou que a gente conversou e eu não me lembrei de perguntar já há quantos anos, né? Mas já são muitos, né? 13 anos. 13. Então, Lassana é psicólogo, ele é mestre em psicologia e doutor em psicologia, tudo pela Universidade Federal de Pernambuco. Não achei aqui, Lassana, mas você fez arte-terapia, né? Não é verdade? Não cheguei a terminar, né? E assim, o Lassana, ele é pesquisador, né, de um laboratório de interação social humana, também pesquisador, membro de um grupo de trabalho sobre memória, identidade e representações sociais, e ele tem uma pesquisa específica, né, a qual ele se dedica assim, bastante, que é a questão do racismo, do preconceito, da discriminação social, africanidade e, assim, um parêntese, né? Porque também você colocou assim no currículo separado, o racismo na história da psicologia. Isso daí deve dar assim, uns 20 anos de conversa, mas eu não sei se a gente vai poder trabalhar tanto com essa ideia, né? E também se dedica, como psicólogo clínico, a um público em particular, né, que depois também você vai nos contar um pouco. Né? Um pouquinho mais adiante você vai nos falar um pouco sobre isso. Vou apresentar a Silvana. Silvana Bezerra, ela é pedagoga, ela é mestre em filosofia, doutora em educação, é arteterapeuta, né, Silvana? E ela é pesquisadora na área de sociologia da infância, que é uma questão bem específica, né? É um trabalho assim bem importante. E ela, eu diria, Silvana, que você é ativista, né, de ações humanitárias, né? Nesse contexto, né, da questão das crianças refugiadas, e ela, então, desenvolve as ações dela através de duas ONGs, né, que têm uma abrangência internacional, que é a ONG Visão Mundial, e a outra que tem um nome tão bonitinho, né? Gostei desse nome aqui, Retalhos de Esperança, né? E Silvana é cidadã do mundo, né? Ela anda aí pelo mundo afora para poder desenvolver as ações dela nesse contexto de crianças refugiadas. E aí ela não botou, né? Que as pessoas às vezes esquecem umas coisas. Ela não botou, mas está aqui, né? Está todo mundo vendo assim. Isto é um livro que se chama O Reino do Aqui, que a Silvana fez para trabalhar com as crianças refugiadas, porque elas vieram do reino de lá, né? E aí elas se deslocaram, chegaram no reino do aqui,
e ela fez esse livrinho lindo, que vale conhecer, que serve de estrutura para gerar várias atividades arte-terapêuticas. Então, um trabalho bem interessante. E eu vou também apresentar a debatedora, né, que tem várias responsabilidades no dia de hoje, e que é a Betânia Malcher, que é arte-terapeuta, integra a nossa equipe, né, da Clínica Pomar. Ela fez pós-graduação em arte-terapia pela clínica, ela é arquiteta e urbanista. Agora ela está se especializando em envelhecimento ativo, né? Esqueceu de colocar aqui, mas né? E também ela integra a nossa equipe de clínica social, né? Já há um tempo assim considerável. Bom, então, Betânia, eu vou passar para você seguir com as apresentações, né? Vamos lá, seguimos. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da Ângela mais uma vez. É sempre muito importante e gostoso participar dessas rodas de conversa. Eu vou começar com a apresentação da Ângela Filippini, que é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS UFRJ. E nós temos a Lara Scalise, também na nossa roda, que ela é pedagoga e psicóloga, especialista em arte-terapia e formação pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas do Grupo, mestre em saúde coletiva, doutora em educação e pós-doutora em psicologia. Ela é professora universitária desde 98 e atualmente coordena uma especialização em arte-terapia no Mato Grosso do Sul. Faz parte da diretoria da Associação de Arte-Terapia do Estado de São Paulo. E a Débora Amâncio é arte-terapeuta formada pela Pomar, cofundadora do coletivo Instituto de Arte-Terapia, pedagoga por formação e atua há mais de 25 anos com desenvolvimento humano, principalmente dentro das organizações. Também atua como coach profissional. E agora eu vou passar de volta para a Ângela, para ela trazer a pergunta geral, para a gente começar a nossa roda. Obrigada, Betânia. Antes de eu passar para a pergunta geral, né, eu acho que hoje a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer assim, uma questão dos conceitos, né? Porque às vezes é uma certa confusão tudo isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Refugiado, migrante, os deslocamentos. Então, do que será mesmo que a gente está falando, né? Então, assim, eu vou começar estabelecendo uma primeira diferenciação, depois, quando Silvana for falar que ela é completamente especialista nisso, né? Ela pode realmente assim ampliar, né? esse entendimento. Mas existe uma diferença que é importante, né? Dos refugiados para os migrantes, porque os refugiados se deslocam por questões assim, uma pressão, digamos assim, muito mais pesada em relação à sobrevivência, né? Que coloca em risco, né, a vida das pessoas de uma maneira muito urgente, digamos assim, e isso essas condições estão estabelecidas no direito internacional, né? Então, guerras, determinadas perseguições políticas, enfim. E os migrantes têm uma abrangência muito maior, né, de possibilidades, mas não significa que as pessoas também não corram riscos e elas não tenham
vulnerabilidades assim importantes, até porque a fome, né, que muitas vezes é o motor do deslocamento, coloca a vida das pessoas em risco também, né? E aí a gente tem outros conceitos, que é assim, do migrante para o imigrante, né? Quando que o migrante se transforma num imigrante? Quando ele se deslocou, conseguiu entrar, né, num outro país, aí ele deixou de ser um migrante e virou um imigrante, né? E quando ele saiu lá da terra dele, era um emigrante. Eu acho que é importante a gente também manejar um pouco, né, com esses conceitos, assim, para a gente ir se situando. A pergunta, né, nas nossas rodas, a gente tem sempre uma pergunta para todos, e aí a nossa pergunta, como somos todos do contexto da arte-terapia, é como cada um de vocês vê que a arte-terapia está lidando com essa questão, né? Essa questão que é tão complexa e que é tão abrangente, e que vai realmente englobar, né, integrar tanto o refugiado, como vai englobar o migrante, as pessoas que se deslocam por várias razões, né? E a gente, por mais que a gente fique distraído, a gente vê que o Brasil ele é visitado por ondas, né, de migrantes. Agora a gente tem migrantes alojados no aeroporto, né, porque o país deu visto, mas ele esqueceu que, além do visto, precisa tomar assim, algumas outras providências. Aí o pessoal entrou e ficou parado no aeroporto, né? Sim, fizeram lá umas cabaninhas, estão no aeroporto, que é o pessoal que está chegando do Afeganistão. E assim, o que a arte-terapia pode fazer, né? Será que na nossa prática a gente lembra de incluir esse público, né? Eu estou vendo aqui na roda que tem uma pessoa que fez um trabalho específico, né, na Santa Casa de acolhimento a refugiados, né, a migrantes, até porque essas pessoas têm, às vezes, práticas de saúde e interdições específicas, né, que os prestadores de serviço da área de saúde têm que ficar atentos a isso. Mas, às vezes, a gente vai passando ao largo de tudo isso. Então, eu vou te devolver, Betânia, para você cumprir aí a sua tarefa de recolher as respostas, marcar o tempo, tá? Tá legal. Antes de passar para os nossos convidados, eu queria falar o seguinte: quando a gente fala de refugiados, né, migrantes, a gente está falando de pessoas saindo dos seus territórios, né? Territórios que eles conhecem, que eles criam laços, e se deslocando para territórios desconhecidos, né? E a arte-terapia ela vem a contribuir muito, né, sobretudo com grupos, para que haja esse novo pertencimento, né, a esse novo local. E aqui a gente tem um grupo bom que vai discutir com bastante experiência nisso, e aí eu vou passar primeiro para a Silvana. Silvana, o que você acha sobre isso? Boa noite, Betânia. Boa noite. Boa noite, Ângela, e a todos e todas convidados. É uma alegria estar aqui com vocês e agradecer o convite de poder estar nessa roda tão importante, né? A Ângela começou falando, e eu acho que ela fez uma definição aí bastante clara, né, dessa relação, só para contextualizar e pensar um pouquinho, que pergunta desafiadora, né? Como é que é a arte-terapia, e eu acho que tem tanta coisa, tantas possibilidades. E eu queria começar frisando um pouquinho como é importante a gente fazer essa contextualização de uma arte que é política, que é inserida no contexto, de uma arte-terapia que é engajada, né? Eu gosto dessa perspectiva, que não é algo separado da realidade, por isso que a gente está aqui, né? Poderíamos estar falando de coisas que não têm tanta importância no contexto, então acho que isso é muito importante. E eu fico pensando algumas questões, talvez mais no outro momento que eu voltar a falar, eu fale mais específico da minha experiência, até da arte-terapia, mas eu fico pensando agora das questões de pano de fundo, e me vem algumas questões de alguns teóricos, tal,
para trabalhar essa questão da migração e da arte-terapia, eu acho que a gente tem que trazer a questão da interculturalidade. Como é que a gente faz uma arte-terapia intercultural? E eu acho que esse desafio para o arte-terapeuta é enorme, porque a gente vai precisar. É isso que a Ângela falou, o que está acontecendo? O que é o afegão? Esses dias, por exemplo, né, eu vi uma pessoa contextualizando um projeto que as pessoas estavam com preconceito, porque eles estavam reclamando da casa, mas porque fizeram casa com sofá e com um monte de coisas que eles não têm na cultura deles. Então, imagina isso na arte-terapia, as imagens que eles vão trazer, como a gente tem que ter essa perspectiva intercultural, não etnocêntrica, para não ser um profissional dessa área da saúde mental preconceituoso, que eu acho que esse é um risco que a gente tem, de olhar a partir da nossa própria referência cultural, né? Então, acho que isso é uma questão que eu queria trazer. E tem um autor muito interessante, que eu me aproximei não faz muito tempo, que é um etnopsiquiatra. E eu acho que assim, é um trabalho que ajuda muito a gente na arte-terapia, porque ele fala, e ele faz todo o trabalho dele na França, ele é egípcio e ele trabalha com refugiados a partir, chama Tobi Natan, a partir da referência cultural dessas pessoas. Então, ele até cita alguns povos específicos que têm uma religiosidade específica e que, por exemplo, chegam dizendo que a cura que eles vai vir dessa religiosidade, e ok, ele acolhe isso. Então, assim, como é que a gente faz uma arte-terapia intercultural, né? Acho que sempre tem que ser. E uma frase que ele traz, que eu acho que é muito interessante, e acho que a gente tem que pensar isso, como é que a gente faz uma arte-terapia com o refugiado, pensando que ele tem que ser como um de nós. Acho que duas questões-chave. A gente tem que ter essa empatia para se colocar no lugar, que é muito difícil, né? Eu acho que, mas assim, desse que vem com uma história que é diferente da nossa, com uma cultura que é diferente, mas ao mesmo tempo, tomar cuidado. Tem uma frase que se usa bastante, assim, a gente tem que acolher como se fosse um de nós. Ok, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, esse autor até fala, a gente tem que olhar para eles como estrangeiros. Em que sentido? Com curiosidade e com humildade. E aí eu fico pensando, do que eu já tive de experiência com pessoas de outros povos, como a gente tem que ter humildade para olhar para essa produção, para todo esse processo que essa pessoa vai trazer, de um jeito para aprender com eles, né? Porque nós não vamos dar conta de estudar tudo, de saber tudo, porque nós não somos daquele contexto, mas esse respeito, essa humildade. E só uma outra questão que eu queria levantar, e não deixar de lado, que eu acho que como o nosso ato com arte-terapia, ele é político, que tem aí uma questão de fundo das políticas públicas. A Ângela levantou essa questão aí de como eles são acolhidos. Ontem eu estava num congresso, estavam falando de por que as fronteiras foram fechadas para uns e para outros não. O que isso me diz como profissional de arte-terapia na hora que... Então, assim, essas dimensões, eu acho que elas são importantes da gente trazer aí no nosso trabalho. Acho que para começo é isso que eu queria trazer, Betânia. Obrigada. Muito bom, Silvana. Foi no tempo. Opa. Obrigada, Silvana, pelo seu compartilhamento. Eu vou chamar agora o Lassana. Muito obrigado pelo convite, Ângela. E Betânia, de certa forma, que é a mediadora dessa mesa. Muito feliz de poder estar com vocês aqui. No Instituto Pomar, que eu comecei o curso, não terminei, curso de arte-terapia. Mas eu terminei todas as aulas teóricas, só faltou o estágio, né, que deu um pequeno problema, né, mas depois eu fui para o doutorado, não tive tempo de voltar para fazer, mas acho que oportunamente é um curso que eu penso retomar e ver as possibilidades de terminar. Bem, né, eu acho que quando a gente pensa eu acho que a proposta de pensar a temática da migração do ponto de vista da arte-terapia é muito interessante, e Silvana traz uma reflexão que eu acho bem interessante quando ele fala, despir um pouco desse pensamento eurocêntrico para poder compreender a realidade, como é que se diz, dos imigrantes, sobretudo os imigrantes africanos e negros. Alguns autores chamam isso de etnocentrismo epistemológico. Acho que é preciso realmente que a gente pense, como é que se diz, a arte, e pensa o trabalho de saúde mental, levando em consideração a realidade desses países. Mas qual é o
qual é a grande questão que a gente tem, o grande empecilho, né, nesse caso, o grande obstáculo, digamos assim, é que é muito difícil olhar para o africano, ou o sujeito africano, como aquele que contribuiu minimamente para a história da civilização, ou no domínio das artes. Por quê? Porque há uma ênfase da historiografia da África no século XV. Isso tem vários historiadores, inclusive um grande amigo meu, que é do Rio de Janeiro, Alan Khalid, trabalha nessa perspectiva. Ao focalizar no século XV, o africano ele é visto basicamente como um sujeito que não teve contribuição na história da civilização. Ele é um eterno escravizado, ele é um sub-humano, e isso justificou a perpetuação do racismo e todas as formas de subalternização. Então, acho que, primeiro, a gente precisa abrir mão desse etnocentrismo epistemológico e olhar para o continente africano como aquele que contribui para a história da civilização em geral. Isso reconhecido pelos próprios ocidentais, né, de que o Egito é um exemplo da contribuição africana na história da civilização mundial, e lembrando que o Egito fazia parte de uma grande província que seria a Etiópia. Mas depois a gente pode aprofundar essa discussão ao longo do dia. Mas uma outra questão também que eu acho que é importante pensar, quando a gente pensa, por exemplo, o Egito, a própria noção do embranquecimento, ou seja, o Egito foi embranquecido para poder retirar a África de qualquer contribuição da civilização. Para vocês terem ideia, o primeiro nome do Egito, o nome original, significa Kemet, K-E-M-E-T, significa precisamente a terra dos pretos. Então, quando você desvincula o Egito da negritude e você cria África negra, África branca, você nega e não reconhece qualquer contribuição africana na história da civilização. Bem, acho que para dar um panorama mais geral do que talvez eu gostaria de abordar, e você vai chamar a atenção de uma coisa que me chama a atenção, que Fanon também viu na Argélia. Quando Fanon foi na Argélia, ele trabalhou muito com Henri Wey, né, que é da etnopsiquiatria. Embora Fanon é negro e de Martinica, ele percebeu claramente que o pensamento eurocêntrico não dava conta das enfermidades mentais do hospital de Blida, na Argélia, onde ele passou o resto da vida dele trabalhando. Então, em termos gerais, é essa a minha reflexão, e a gente vai aprofundando isso ao longo do debate. Obrigada, Lassana. Sim, aí você volta contando mais, né, sobre a sua experiência, suas pesquisas. E agora eu vou passar para Débora. Débora. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos e a todas pela presença. Assim, para mim é uma honra poder participar dessa roda. Eu quero agradecer a Ângela pelo convite. Estou super feliz também de falar sobre esse assunto e conhecer esses colegas que estão aqui sentados, né, conversando comigo. Bom, eu estou aqui muito pela minha experiência de estágio, acho que é a contribuição que eu posso estar trazendo e agregando para o nosso papo de hoje. Então, na minha formação de arte-terapia, eu fiz estágio com mulheres numa instituição com um grupo de mulheres migrantes e refugiadas. E para mim foi realmente uma experiência assim, super engrandecedora, que ampliou muito a minha visão, e também trouxe a certeza de que quando a arte-terapia ocupa esses espaços, né, quando nós, arteterapeutas, atuamos nesses espaços, a gente agrega e contribui muito para essas pessoas que estão vivendo aí uma situação bastante, muitas vezes, e bastante pesadas e delicada. Um primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para reflexão, né, que foi um aprendizado para a gente, e eu digo para a gente porque eu fiz esse estágio em dupla com uma amiga e arte-terapeuta, Paula Grangeiro. Então, assim, um grande aprendizado para a gente foi que nós tivemos que ter flexibilidade
na forma como a gente estava ali conduzindo o processo terapêutico. Então, assim, primeiro, só para vocês terem uma ideia, a gente começou com um grupo de 19 mulheres venezuelanas, colombianas, angolanas, e a gente terminou o nosso estágio com 4 pessoas. E aí a gente percebeu que é muito característico desse público esse movimento, né? Tempos e movimentos talvez diferenciados de um grupo que não está nessa situação. Então, nós tivemos mulheres que, no decorrer desse caminho, mudaram de cidade, né, encontraram outro espaço, ou foram, entraram no mercado de trabalho, ou tiveram que voltar para o país de origem por conta de alguma documentação e etc. E nós ali exercitamos a nossa paciência, né, o nosso acolhimento para aceitar esse grupo com essas características. Um outro aspecto que a gente percebeu, né, que além dessa jornada difícil que essas mulheres, né, tinham passado para chegar até aqui, e uma frase importante que elas traziam é assim: eu carreguei a minha vida numa mala. Eu jamais esqueci essa frase, né, porque, assim, eu não consigo imaginar isso. Então, essa mala, ela vinha cheia de lutos, de tristezas, mas elas também viam convivências afetivas, amorosas, familiares. Então, que a gente não podia também só olhar para aquelas pessoas com esse viés da tristeza, porque elas traziam, inclusive, para a gente que, apesar de tudo aquilo, elas tinham muita fé, esperança no que poderia acontecer, e a arte-terapia, eu me lembro que no final do processo elas trouxeram que contribuiu também muito para isso. E quando elas chegaram aqui no Brasil, e acho que esse público, de uma maneira geral, eles não só têm que recomeçar a vida, reconstruir a vida, como eles têm que dar conta das questões que acontecem na nossa própria sociedade. Então, as questões do racismo, as questões da violência doméstica, da violência de gênero, isso tudo é mais uma camada em cima daquela dificuldade que elas já tinham. Então, assim, a gente percebeu, né, que esse cuidado e esse acolhimento era fundamental. Então, assim, para fechar a minha fala, eu acredito que a arte-terapia, ela contribui muito para esse processo, né, de elaboração, de desenvolvimento da resiliência e de fortalecimento dessas pessoas, para darem conta de todas essas camadas e esses desafios que elas têm pela frente. Obrigada, Débora. Aí, na segunda roda, você complementa o que gostaria de falar, tá? Eu vejo realmente que é uma reconstrução mesmo, né? Essas pessoas que vêm, e uma nova adaptação e organização num espaço que não conhece, forma de vida diferente. Então, é um processo de reconstrução mesmo. Vou passar agora para a Lara. Boa noite. Boa noite. Também quero agradecer o convite da Ângela por estar nessa roda. Já participei como ouvinte de outras rodas, sempre gostei muito. Agradecer também o seu acolhimento, Betânia, tá? E agradecer, parabenizar aqui todos que estão dentro dessa roda, para também estar compartilhando suas experiências. Eu ouvindo, né, vocês, eu fiquei pensando, já venho pensando desde que a Ângela me fez o convite, de como apresentar a minha prática. É uma prática nova, datada de 2 anos, é uma prática do ano passado e deste ano que ainda está acontecendo, tanto como uma prática com uma equipe de arte-terapeutas, que já são formados, como também de um grupo de arte-terapeutas em formação, que estão realizando uma prática de estágio em Angola, em Luanda. Mas, pensando especificamente o tema, né, dessa roda de conversa, desse deslocamento, eu fiquei me questionando, e o trabalho é online, né, é arte-terapia nesse novo contexto que a gente foi
lançado assim, não é novo, mas a gente foi lançado a propor práticas online, então é uma prática online. E falando de deslocamento, eu fiquei pensando, né? Quem se deslocou para que lugar, né? Fui eu que fui para Angola ou é Angola que está vindo para o Brasil? Né? Quem é o imigrante? Quem é o imigrante neste momento? E isso fez com que eu repensasse qual é o nosso lugar no mundo, qual é o lugar do sujeito no mundo, né? Como que ele está participando dessas relações, e essas relações que nesse momento, como eu estou falando de dois povos que têm similaridades na sua cultura, mas também tem algo de diversidade cultural, né? Como que a gente coloca essa diversidade para poder também fazer com que nosso trabalho e a própria arte-terapia seja reconhecida como um trabalho que vai trazer um benefício para ambos, tanto para aqueles que estão na relação e no manejo, como aqueles que estão recebendo. Eu percebi algumas questões que depois acredito que eu quero abordar na segunda roda, mas que coloca muito essa questão que a gente tem que se perceber diante de uma cegueira cultural que às vezes a gente se coloca. Eu percebi, no momento em que eu fui convidada a trabalhar uma cultura onde eu não conhecia muita coisa, onde eu tive que me apropriar de possibilidades, né? E eu percebi como em mim existia uma cegueira cultural diante dessa possibilidade, né? Desse espaço possibilitado de trabalhar. Acho que no caso da arte-terapia, que a gente está falando aqui, eu acho que é a linguagem comum que a gente tem, é onde a gente se encontra, é o espaço desse deslocamento que é de todos, mas fica essa pergunta que eu quero talvez trabalhar um pouco mais na segunda roda, que é entender como que a gente se influencia um com o outro nesse processo. Porque no momento em que a gente está falando, no meu caso do meu trabalho, de um deslocamento além do físico, né, um deslocamento virtual, eu fiquei me questionando, né? Quem é o imigrante? Quem é o imigrante dentro dessa proposta? Né? Se a gente está se relacionando de uma forma onde o deslocamento ele acontece, né? E essa dimensão só traz a que a gente possa reconhecer essa diversidade cultural. Se a gente for pensar o deslocamento como na física fala que é a configuração espacial e que os corpos se movimentam, né? A gente não tem diferença nenhuma, o meu trabalho não tem diferença nenhuma, porque da mesma maneira que eu estou me movimentando, eles também estão se movimentando. Acho que a arte-terapia vem, talvez como propostas, como meu trabalho, abrir possibilidades de repensar isso e ter um ganho, principalmente no sentido de entender como que a gente pode estar desenvolvendo trabalhos com culturas, com diversidade cultural diferente, com pontos a serem sempre reconhecidos, para que a gente não caia, talvez, nesse conceito que a gente pode abordar um pouquinho mais na segunda roda, que é a ideia da cegueira cultural. Obrigada, Lara. Isso é muito importante, né? Porque como a gente tem a possibilidade de receber pessoas de vários locais, a gente precisa tapar, né, da cultura desses lugares. Senão, como a gente vai fazer essa interlocução com essas pessoas? É uma cegueira mesmo, né? A pessoa vai falar algo para a gente que a gente vai ficar olhando o que essa pessoa está falando, né? E isso vai para outros setores também, né? Setores da religião, né? E assim vai afora. Então, a gente precisa ter um leque muito grande de conhecimento. Vou passar agora para a Ângela, de volta, ela fazer considerações. Vamos lá. Eu fico assim, essa palavra cegueira, eu acho que palavra, né? Cheia de responsabilidade. Mas, assim, vou pegar lá com a Silvana a questão da interculturalidade e vou tentar rapidamente compartilhar uma vivência que a gente teve. O primeiro grupo de refugiados, eu diria, a primeira onda, né, de refugiados que a gente atendeu eram os congoleses. Então, assim, cheios de boas intenções, né, nós nos preparamos da maneira que a gente achava que era para se preparar, né? Então, nos preparamos com muita coisa em francês e, assim, manuais, questionários, etc. Enfim, aí
o pessoal falava francês até a página 2, quando eles ficavam emocionados, eles falavam quibundo, que é um dialeto e que na organização que dava suporte, que era da arquidiocese, tinha uma única pessoa que falava quibundo e, evidentemente, nós não. Então, eles ficavam falando rapidamente uns com os outros na nossa frente. E a gente, né, assim, eles estavam aprendendo português, as crianças já sabiam um português legal, né, porque eles aprendem mais rápido, mas aí já tivemos as primeiras questões da interculturalidade. E aí a questão dos valores e dos costumes, né, porque a instituição que dava suporte, acho que uns 3 meses depois do trabalho começado, tirou o suporte. E aí nós tivemos que assumir o deslocamento dessas pessoas. Com os nossos próprios recursos, ou o trabalho ia terminar. Então, fizemos uma divisão doméstica na equipe, os que buscavam o grupo, os que levavam o grupo depois embora para os seus lugares de origem, que eram áreas periféricas aqui no Rio de Janeiro. E aí cabia a minha filha levar o pessoal na saída, para um lugar aqui no Rio que se chama Central do Brasil, para eles pegarem os trens para irem para casa. E eram o grupo de homens. E todas as vezes eles diziam assim para ela: mas aonde que está esse teu marido que não se importa de você encher seu carro de homens? Ele não vai brigar com você como ele deixa você fazer isso. E era assim, né, frequente. E aí surgiu uma história que aí eles faziam piada, né, porque machismo estrutural tem em muitos lugares, que ela dirigia como um chofer de Amabê, que é um piloto de fuga. Isso talvez não fosse um elogio ao sistema dela dirigir. Aí, tanto que falaram que assim, materialize-se o marido. Então, em uma das saídas, apareceu ao vivo e a cores o marido, para ele mesmo explicar para aquelas pessoas que ele não era dono dela, o carro era dela, ela colocava quem ela quisesse lá dentro, ela estava trabalhando, ela podia levá-los, aquilo era um trabalho. E foi muito interessante, porque 15 minutos de pré-eleição, né, eles começaram a conversar sobre futebol, encontraram um ponto. E aí surgiu uma questão de uma campanha de chuteira, de meias, que aí já não tinha mais nada a ver com a arte-terapia, mas estava no domínio de humanos de culturas diferentes se relacionando. E seguiu essa piada doméstica, né, do chofer de Amabê, que eles, de repente, até acho que eles tinham assim, um tantinho de, talvez, né, de percepção assim, no estilo. Mas, brincadeiras à parte, é isso, assim, são mundos, mas isso não é uma impossibilidade, isso é um aprendizado. E nós aprendemos muito com eles, muito, muito mesmo. Bom, então vamos lá, Betânia, estou te devolvendo. Tá. Bom, agora a gente vai passar para a segunda roda, vou convidar vocês de novo a aprofundar mais alguma fala que ficou faltando, com algumas perguntas. Aí eu vou começar pela Silvana, né, para poder manter a ordem da roda. Aí, Silvana, você falou do seu trabalho, né, com crianças refugiadas, né? Eu queria que você contasse mais um pouco da sua experiência e falasse também do seu livro, né? Como foi inspirado esse livro, né, O Reino do Aqui, que é um livro muito bonito, né, delicado, vale a pena vocês, quando tiverem oportunidade, ter esse livro. Você devia ter trazido o livro para ficar assim. Silvana, cadê? Olha, eu não estou pagando comissão para ninguém, hein? Mas eu estou falando de coração, porque é lindo, né, Ângela? Não, eu acho que é super útil, né? E a renda toda para o projeto, isso é importante falar também. Não, mas essa questão desse campo simbólico que havia um reino antes e agora tem o reino aqui, eu acho assim, uma grande sacada, né? Não estamos ganhando comissão, não. Isso. Conta para a gente, Silvana. Obrigada, eu estou escutando, eu vou só entrar nessa questão da infância e da arte para falar um pouquinho
e eu estava escutando, inclusive, o professor comentando, ele é de Guiné-Bissau, e eu lembrei, quando eu comecei a ser, de alguma forma, atraída pela essa potência da arte-terapia, foi na fronteira de Guiné-Bissau, em Couda, Casamance, que ele vai saber, pertinho de Guiné-Bissau. Porque a gente fazia algumas atividades, como, por exemplo, com fios, e as crianças chegavam no outro dia desfazendo, refazendo e fazendo muito mais bonito. E eu via que a potência estava em fazer e não na produção estética. Tinha alguma coisa que fazia tão bem que elas desfaziam aquele olho de Deus e refaziam o tempo todo aquilo, então, quase que compulsivamente. Assim, eu comecei a perceber as produções que aquelas crianças faziam com arame, e falei, meu Deus, essa coisa da arte-terapia, né, que eu não tinha a fundamentação. Mas, enfim, com as crianças refugiadas, e lá também você tem muitos filhos, né, de refugiados. Algumas vezes eu fui para a fronteira para trabalhar com as crianças venezuelanas, inclusive o trabalho que eu fiz na Pomar de conclusão de curso foi trazendo isso. Esse livro surgiu no meio da pandemia, a partir de uma escuta que eu tinha feito com essas crianças. Então, tudo que tem no livro, e o livro faz parte do projeto, são o que elas me contaram. Por exemplo, na cultura venezuelana é muito forte o papel da avó. Então, aqui aparece a avó, né, que fazia as arepas, e indo lá, a gente percebe como isso é uma imagem, essa ancestralidade, algo tão presente dessa figura da avó nas famílias. Então, a partir dessas histórias, eu construí o conto, e como os contos são potentes, né, assim, como essa questão de você trazer, eu falo que é meio que a trajetória da heroína, né? O livrinho que eu fiz, um pouco essa ideia. Depois é que eu percebi que é a mesma coisa a trajetória do herói, que ela vai passando, e o migrante é isso. Então, a partir do conto, eu falo a gente, porque tem outras pessoas que hoje participam do projeto, a gente já foi algumas vezes trabalhar com as crianças lá na fronteira, construindo um trabalho arteterapêutico a partir desse simbólico, do antes, do agora e do depois, que são os tempos da migração, porque a gente fala, o migrante ele tem todo um antes que ele carrega, né, da guerra, da fome, da dor, que ele põe numa mala, como foi dito aqui, né, e carrega tudo isso. E aí ele chega, mas o chegar é difícil e o atravessar é difícil e o depois, muitas vezes, é o mais difícil. A gente esquece na migração disso. Então, através disso, a gente constrói práticas arteterapêuticas com modalidades diferentes para trabalhar. E, assim, não dá para descrever tantas experiências potentes que nós percebemos. As crianças, o recurso da cor, da imagem, de poder trabalhar, mesmo que em tempos que eles não vai ser um ano de trabalho, é muito potente. A criança tem uma resiliência muito, muito intrínseca, que em pouco tempo você vê aquela criança que chegou depressiva, como eu vi casos de criança depressiva, não seria um bom termo, mas que chegou com uma expressão e com uma falta de energia vital, por tudo que ela viveu, em pouco tempo ela já ter essa criatividade propulsora de vida, assim. E eu só vou contar um relato, que senão eu ficaria aqui falando muito tempo, assim, as produções são maravilhosas, a forma, mas como isso gera alguma coisa diferente dentro delas, que acho que é isso que a gente tem que afirmar, né? Como a arte-terapia promove cura. Eu acho que isso é como a arte cura, e é verdade isso. E eu conto essa história de uma menina que fez a imagem da travessia por colagem, e depois ela pediu para conversar mais comigo, e ela ficou 1 hora conversando sozinha sobre a imagem dela, e ela falou, contou, chorou, ela tinha passado por situações de abuso, assim, uma coisa horrível, a travessia dela, da mãe e da irmãzinha. E ela nunca tinha falado para ninguém, ela tinha chegado há 1 mês, e depois dos dias do trabalho de arte-terapia, ela começou a resgatar os sonhos que ela tinha esquecido, e ela contou, eu lembrei que eu tinha um sonho lá na Venezuela, que é ser aduaneira, que é ser prática de navios. E quando eu fui embora, ela falou assim, anota o telefone da minha mãe, mas não anota, o nome dela, desculpa, não anota o meu nome, anota fulana lá aduaneira. Quer dizer, isso pode parecer, mas é tão potente, uma criança que não conseguia parar de chorar, que só tinha, ela consegue, depois do trabalho arteterapêutico, resgatar aquele sonho que ela tinha esquecido e falar,
agora eu vou para o depois. E o depois eu sei para onde eu quero ir. Então, assim, teria muito mais para falar, mas assim, só para trazer um pouco essa experiência que foi muito rica, muito rica. Obrigada, Bethânia. Obrigada. Obrigada, Silvana, que linda história, né? Você possibilitou essas crianças, né, voltarem a ser crianças, né? Elas estavam tem um Instagram. Desculpa, só se alguém quiser ver mais o trabalho, tem um Instagram chamado @Reino do Aqui, que daí dá para conhecer melhor, se alguém interessar. Perguntaram aqui no chat sobre o seu livro. Obrigada. Então, vamos lá. Vou passar agora, então, para o Lássana. Então, Lássana, a partir, né, da sua experiência, né, de vida como imigrante, né, como isso possibilitou o trabalho com as suas pesquisas e a sua atuação clínica hoje? Muito obrigado, Bethânia, pela pergunta, né? Acho que é uma pergunta que eu passaria a noite inteira falando, né? Porque é uma experiência de 13 anos, né? E tem bastante coisa para falar sobre isso. Mas o que eu acho muito interessante é que, para eu conhecer um pouco o Brasil e pensar os meus estudos, eu precisei mergulhar um pouco na cultura pernambucana, na cultura brasileira como um todo. Sempre que eu pude viajar, né, em vários lugares do Brasil, eu sempre viajo e procuro conversar com as pessoas para conhecer um pouco a cultura local. Eu até esqueci, Silvana falou uma coisa bem interessante de Casamance, né, onde você fez um trabalho. Eu nasci em uma cidade chamada São Domingos, na Guiné-Bissau, e essa cidade faz fronteira com Casamance. Historicamente, Casamance fazia parte de território da Guiné-Bissau, mas por conta da colonização houve essa fragmentação. Tanto que é muito comum em Casamance você encontrar muitas pessoas que têm várias famílias na Guiné e vice-versa. Então, é basicamente um país, é basicamente uma localidade que faz parte da Guiné-Bissau, de certa forma. Mas hoje faz parte de Senegal, por conta do projeto colonial e tudo mais. Bem, voltando àquilo que eu estava dizendo, é que essa minha imersão na cultura brasileira, sobretudo pernambucana, onde eu vivo, me permitiu entender mais a imagem criada sobre o continente africano. Aquilo que alguns autores chamam de África mítica. É uma África mítica no Brasil. Qual é a África mítica? Essa África cheia de catástrofe, essa África marcada pela devassidão, essa África marcada pela tragédia. Então, há uma imagem apenas de um lugar trágico, um lugar de caos generalizado. Então, isso você escuta o tempo inteiro, esse imaginário de um lugar, como se diz, imprestável, de um lugar onde reina doenças, miséria e tudo mais. Essa imagem da África sempre me inquietou. E como uma pessoa muito interessada na cultura local, eu sei muito, e eu recebia perguntas absurdas, você não imagina as perguntas que eu recebia nessa minha imersão. Mas aí eu escolhi ser um pouco didático, explicar o que realmente é a África, explicar os prós e contras do continente africano. Mas isso também não conseguia convencer ninguém, então persistia a imagem de uma África caótica. E aí eu sempre muito interessado na discussão da clínica, na época muito ligado à discussão da psicanálise. Eu estava imerso na discussão da clínica, e fiz estágio e tudo. Quando eu estava prestes a me formar, falei, não, alguma coisa não está batendo. Eu preciso entender mais sobre o continente africano. Essa África que eu escuto no Brasil é totalmente diferente da realidade que eu vivo. É claro que a África tem problemas, isso não tem como a gente negar, mas a África não se resume apenas a esses problemas. Há potencialidade no continente africano. Dessas potencialidades, elas não são vistas, não são reconhecidas, como se a África fosse apenas esse lugar miserável. Aí eu falei, bom, vou fazer a seleção do mestrado e vou no mestrado, para tentar entender aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, como é que se dá na pesquisa. Mas o que me chama a atenção é que eu falei, vou fazer uma pesquisa para saber qual é a representação que os estudantes da UFPE na época tinham com relação ao africano. E aí eu conversei com uma professora minha, estou falando esse episódio porque se conecta um pouco com a minha trajetória no mestrado. E aí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar um questionário
a partir de uma técnica de estudar preconceito, que tem que ser uma técnica implícita, não pode ser explícita, porque estudar preconceito, se você fazer perguntas explícitas, fica difícil você aprender o fenômeno. Você tem que ter um análise metodológica bem consistente. E nisso a gente aplicou eu apliquei metade de questionário e outra metade de questionário aplicado para um brasileiro. Então, eu não vou detalhar, mas a gente fez um delineamento metodológico consistente para poder apreender o fenômeno. Quando eu aplico o questionário, estou dizendo, africano, legal, simpático, cultura bonita, pessoas felizes, alegres e tudo mais. Aparecia, basicamente, atributos positivos daquilo que seria africano. E aquilo que eu não escutava, de jeito nenhum. Mas aí eu estava ali fazendo aquilo que a gente chama dentro da psicologia social de uma pressão normativa. Era uma pressão normativa. Então, na minha frente, não dava para falar da África como um lugar miserável. Existe uma ideia no estudo do preconceito que a gente chama de indesejabilidade social, porque o preconceito não é desejável socialmente. Como o preconceito é indesejável socialmente, as pessoas omitem o preconceito. Mas para você poder aprender o preconceito, você precisa ter um cuidado metodológico muito grande. E a outra metade aplicado, ou seja, questionário igual, no mesmo ambiente universitário, com um público semelhante. E a outra metade aplicada pelos colegas brasileiros e brancos, em sua maioria, aparece África, guerra, fome, miséria, tudo aquilo que constitui aquilo que nós chamamos de África mítica. E esse estudo eu publiquei em 2017. Quem entra no Lattes e volta lá, se não faz, acho que o meu nome não é muito comum, aparece um dos artigos de 2017 que eu publiquei. É um artigo basicamente metodológico, mas ele traz esses achados de como o contexto diferente da aplicação trouxe coisas diferentes. Nessa experiência, também uma das coisas que eu escutava é que essa imagem que as pessoas tinham da África, os meus interlocutores, era uma imagem que a mídia fornecia sobre a África. Ou seja, eles não eram responsáveis porque aprenderam com a mídia de que a África é um lugar caótico. Bem, eu vou estudar a imprensa. Como é que a imprensa noticia, como é que a imprensa produz a realidade sobre a África. Inicialmente, falei, não, vou pegar um objeto, vou pegar a doença, para tentar entender como é que a partir da doença, no caso, inicialmente eu pensei em AIDS, como é que a partir da doença eles criam um imaginário de uma África caótica. E do nada apareceu, isso mais ou menos em 2014, foi o ano que eu fiz o mestrado, eu terminei em 2014 e comecei no mesmo ano. Aí estava acontecendo o surto de ebola. E aí, todo aquele alvoroço de surto de ebola e tudo mais, eu falei, vou estudar a ebola, porque eu nunca tive propósito de estudar a doença. Eu quero saber o que está por detrás de um discurso sobre doença na África. E aí eu escolhi Folha de São Paulo, eu estudei isso na minha dissertação de mestrado, depois teve 2 artigos publicados sobre isso, um artigo publicado numa revista espanhola e outro artigo publicado aqui numa revista brasileira. Mas eu publiquei os 2 artigos sobre esse meu estudo na Folha de São Paulo sobre o surto de ebola. Eu escolhi Folha de São Paulo porque é um jornal de maior circulação no Brasil e que tem maior alcance também, de certa forma. E tem uma longa data, desde 1921, que Folha de São Paulo publica notícias. E eu escolhi, mais ou menos, desde a década de 77, que foi a primeira notícia do surto de ebola. Bom, vou passar agora para a Débora. Oi, Lácia, estava adorando te ouvir falar, viu? Não é? A gente pode ficar aqui, olha. Sim, todos, não né? É? Tá uma delícia essa roda. Sim. Então, eu vou ficar esperando aí a próxima rodada. Sim. Então, Débora, você começou a falar um pouco da sua experiência com atendimento a mulheres refugiadas, né? E aí você não complementou, então agora você tem a oportunidade de falar o que você não falou na primeira roda. Tá joia. Tá bom? O que eu pensei, né, para essa segunda rodada é pensar algumas experiências que nós tivemos, foi quase 1 ano de estágio, a gente começou no presencial, terminou no virtual, para ilustrar um pouco até do que já foi falado aqui, dessa questão da perspectiva intercultural, da arte-terapia intercultural. Então, assim, uma primeira experiência assim, que eu trago, que foi muito marcante, que tem relação direta com isso, é que nós fizemos a proposta para as mulheres
a gente levou muitas fantasias para elas, né, vestirem, trocarem, experimentarem personagens, e aí a gente tirava uma foto dessas pessoas, dessas mulheres. E isso aconteceu. Na sessão seguinte, no encontro seguinte, elas escolhiam uma dessas fotos e elas preparavam um porta-retrato que elas decoravam todo para colocar aquela foto. E a gente foi pega de surpresa, né? Fui pega de surpresa porque tinha uma delas, e eu jamais ia pensar nisso, que era casada com uma pessoa muçulmana. E aí ela contou para a gente que ela não podia ter foto delas e das pessoas em casa, né? Então, naquele momento, foi aquele segundo, assim, e agora, né? O que é que a gente faz? Ao mesmo tempo, tinha que dar conta daquele pensamento, assim, nossa, mas que absurdo, né? Assim, que vem. Então, assim, naquele momento, o que a gente privilegiou foi acolher aquela pessoa, né? A gente estava ali num set arte terapêutico, querendo acolher aquela pessoa do jeito que ela era. Então, a gente procurou construir com ela qual era a forma que ela queria dar continuidade para aquela foto, porque elas levariam para casa, né? E aí, então, ela preferiu presentear uma amiga, que também fazia parte do grupo, com aquela foto, e dessa forma, a gente sentiu que ela se sentiu acolhida, respeitada e incluída naquele processo. Mas esse exemplo traz muito, assim, o quanto a gente precisa conhecer desse outro que a gente está trabalhando, né, o quanto precisamos ser curiosos, mas mesmo assim terão situações que a gente não vai saber de antemão. Um outro aspecto que eu percebia lá, quando trabalhava com elas, é que elas ficavam super felizes todas as vezes que a gente dava a oportunidade para elas trazerem a cultura delas, a música, a gastronomia. Então, a gente percebia que esse momento era fundamental até para reforçar essa identidade, né? Manter... alimentar, elas eram nutridas com aquelas memórias, com aquilo que era dela, que era só delas. Então, a gente começou a criar esses momentos, né? Mais desses momentos em que elas podiam explicar, né? Eu lembro na época do carnaval, que a gente fez uma máscara, como era o carnaval lá na cultura delas, elas se sentiam, assim, muito felizes nesse sentido. E aí eu quero trazer assim, 2 exemplos, né, de 2 mulheres, assim, de como a arte-terapia foi importante para elas. Então, a gente tem por prática, né, no estágio lá da Pomar, na primeira fase, da gente oferecer várias materialidades. E teve uma dessas mulheres que se identificou muito com o bordado. Então, para além da arte-terapia, ela começou a bordar quadros. E a gente, assim, ficou arrepiado, né? Eu fiquei arrepiada quando um dia ela trouxe para a gente e disse assim, olha, eu morava num quarto branco e hoje eu moro num quarto cheio de cores e bordados. Porque ela foi fazendo quadros e foi colocando na parede do quarto dela, né? E simbolicamente, isso é lindo, é maravilhoso, ela foi se apropriando daquele espaço, ela foi construindo aquilo que ela chamava de casa, e foi trazendo cor para aquele momento. E uma segunda experiência, assim, que eu acho super significativa, é que a gente tinha... algumas mulheres, todas elas, mesmo as que não eram casadas, ou não tinham um companheiro ali, elas valorizavam muito aquele espaço como um espaço de respiro, assim, delas, de conexão com elas mesmas. Então, a gente percebia, assim, quem era casada, ela cuidava muito ali da casa, da família, das crianças, quem era mãe, né, tinha aquele aspecto da mulher, né, de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, elas tinham muito isso, e quando elas vinham para a arte-terapia, elas falavam que era um momento que elas se desligavam de tudo aquilo para dar conta delas mesmas. E as outras que não tinham esse papel, estavam ali na batalha de conseguir se sustentar aqui nesse novo lugar, né? Então, todas elas trouxeram muito esse aspecto, e se a gente pensar, né, esse trabalho
trabalho da reconstrução, enquanto ele é demandante, gente, isso é maravilhoso, né? Ter um espaço para colocar a câmera, o oxigênio para dar conta daquela vida que não era nada fácil. E aí eu termino essa minha fala, né, com uma fala de uma dessas mulheres, que a nossa sessão era às segundas-feiras. E olha que coisa linda, ela começava a se preparar, eu fico até arrepiado quando eu conto isso, ela começava a se preparar no domingo. Então, no domingo, ela já pensava na roupa que ela ia usar no dia seguinte, ela já preparava o almoço, porque sabia que o dia ia ser corrido, já organizava as crianças para estar ali com a gente, né? Então, acho isso, assim, depoimentos e experiências que só comprovam, assim, o quanto a arte-terapia é, assim, muito potente para essas pessoas e para essas situações que elas vivem. Obrigada, Débora. A sua fala me trouxe a uma reflexão sobre a importância do espaço, né? A gente fala tanto de espaço físico, né? Espaço emocional, quando elas colocam as obras delas, né, na parede do espaço que elas determinaram agora, né, que é um espaço delas, elas, de fato, né, demarcam aquele território, né? Então, é uma comprovação, aqui é o meu espaço, né? Aqui eu tenho onde colocar as minhas coisas. Muito bom, obrigada, Débora. Vamos agora falar com a Lara. Lara, então Oi. você começou... pensei que eu estava com o microfone desligado. Você começou falando sobre deslocamento, né? E é interessante a gente poder falar sobre isso nesse momento, né? Porque a gente considera hoje, numa prática virtual, esse deslocamento, né? Nós vamos para qualquer lugar do mundo, assim como qualquer lugar do mundo chega até nós, né? E a gente pode fazer isso, né? A gente trouxe isso agora, né? Recentemente, com a pandemia, foi um dos benefícios, né? A gente pode considerar isso, porque antes a gente não tinha essa prática, mas veio para ficar, né? Então, como você vê essa possibilidade, né? Você começou a falar, né? E dessa prática, né? Desse deslocamento virtual, né? Via internet. Como é que você vê isso? Então, a gente percebe que no momento em que a tecnologia virtual e esse trabalho não é novo, não foi novo com a pandemia, mas diante de muitas práticas, ela não bateu na porta e pediu licença para entrar e nos convidou a participar desse projeto. A gente foi imposto a colocar as nossas práticas também num lugar que a gente não conhecia, que a gente não sabia como fazer. Sofreu muitas resistências, ainda sofre muitas resistências, as pessoas ainda têm a dificuldade do fazer dessa prática, né? Então, no momento em que desconhece como é o fazer dessa prática, obviamente que a resistência vem. No momento que você se predispõe a realizar uma prática e vai, junto com ela, observando possibilidades, limites, dificuldades que muitas vezes não vão ser supridas, vão continuar como dificuldades, porque nem toda dificuldade, às vezes, é para ser resolvida, às vezes ela é também um ponto que faz com que essa dificuldade se torne característica do próprio trabalho. Então, eu percebo que a arte-terapia teve um avanço muito grande em relação à possibilidade de pensar um trabalho que, por excelência, sempre foi a ideia da materialização do concreto no aqui e agora, naquele produto, para além dessa dominação, muitas vezes, que a gente tem do contato físico e imediato, para outras questões que abrem possibilidades, e possibilidades que a gente faz com que isso aconteça. Esse trabalho que eu realizo há 2 anos lá, foi um trabalho, o meu estado sediou, em 2019, a maior feira de progresso para a ciência aqui, então 15 mil inscritos no congresso, para ter uma ideia. E a professora responsável por Angola, por esse projeto, veio ao Brasil. E veio para pensar em parcerias para levar para Angola. E entre essas parcerias, a gente formou a nossa. Então, nesse momento que a gente vai, porque eu considero que nós fomos até Angola,
A nossa equipe vai até eles, né? E lá a gente começou a reconhecer muita coisa que a gente não tinha ideia. Está sendo um aprendizado muito grande para a nossa equipe aqui no Brasil, por não reconhecer coisas que a gente achava que parece que já estava conhecido pela gente, né? Que a gente já tinha esse olhar sobre como deveria fazer a arte-terapia, ou incluir a arte-terapia num contexto de uma diversidade cultural diferente, por mais que a gente tenha similaridades na língua, na culinária, na dança. Então, a gente foi tentando buscar possibilidades de fazer um intercâmbio, compartilhar o que a gente tinha de similar, mas reconhecendo o que é diferente dessa diversidade cultural. Quando eu falei, para não ficar, talvez, presa a esse termo do incapacitar a pessoa de ver na questão da cegueira, né, cultural, mas a ideia de que a gente começou a reconhecer coisas que a gente não via. Eu comecei a reconhecer no meu trabalho como arte-terapeuta nuances que eu tinha que desconstruir, até mesmo para derrubar preconceitos, que eu não observava, que muitas vezes eu estava atuando de uma forma que tinha um preconceito implícito. Em materiais de slides, na escolha de materiais, em achar que a demanda deles tinha que ser uma demanda parecida com a nossa. Então, foi apresentando várias características particulares do acesso ao material, do acesso à possibilidade deles também interessarem por um próprio tema que a gente propunha. Então, nesse momento, a gente começou a ter ajustes, a gente começou a ter que ter um olhar para além daquilo que a gente construiu dentro de uma cultura que era nossa, e quando a gente se depara com uma cultura diferente, a gente fala, não, não é assim. A gente não vai fazer para nós, a gente tem que fazer para eles. E nesse momento a gente começou a desconstruir este olhar, para que a gente realmente não continuasse onde? Num lugar que poderia estar perpetuando, sem mesmo ter nenhum tipo de obviamente, de desejo, mas a gente tinha que derrubar certos preconceitos que a gente estava dentro da nossa prática, que a gente só reconheceu no momento em que a gente começa a perceber que o lugar do outro não é o meu lugar, né? Como a Silvana falou da empatia, o lugar do outro não é o meu. Então, a arte-terapia, neste momento, já há muitos anos como arte-terapeuta, mas nesse momento ela me veio falar assim, escuta, reconhece aquilo que você fala em outros lugares também, né? A arte-terapia é do outro. Este trabalho veio me trazer com muito mais firmeza este lugar da demanda do outro e não da imposição do que eu acho que é importante para ele. Então, nesse momento que eu trago assim, até que ponto a gente não estava enxergando? Até que ponto a gente estava pensando que a gente estava fazendo melhor e, na verdade, a gente não estava fazendo, porque ouvir o que o outro precisa, a demanda do outro, a necessidade do outro, e assumir as dificuldades, sem querer ficar resolvendo essas dificuldades, é ter empatia, porque até mesmo reconhecer as dificuldades como dificuldades sem querer resolver, é aceitar que aquele é um lugar que às vezes tem que permanecer por característica. Então, eu não sei se eu consegui explicar um pouco para vocês, mas é essa mudança, né? Além das dimensões técnicas da arte-terapia, a gente vai para as dimensões que são de reconhecimento cultural, de diversidade cultural, de reconhecimento, e que isso muitas vezes não era visto. Eu vejo por mim e pela minha equipe, no momento que a gente começa a ter uma certa dificuldade de colocar, talvez, aquilo que a gente acreditava como uma prática arte-terapêutica, né? E reconhecer que a prática arte-terapêutica não é nossa, é daquele que precisa. Então, quando a Débora traz a fala dela também, reconhecer aquilo que é do outro, né? Que é importante nesse momento. Isso eu acho que vem desconfigurar qualquer prática que queira ser uma prática baseada só no olhar de um sujeito dessa relação. A gente tem que olhar os dois sujeitos dessa relação. E aí eu termino aqui, eu não sei quanto tempo, que eu não contei o tempo,
Mas eu termino, talvez, como eu falei, é o seguinte: o que nos uniu mais ainda é a proposta do recurso artístico, da forma de expressão, de como a gente pode se relacionar, que a arte-terapia é uma linguagem comum, por mais que a gente tenha as diferenças. Sim, isso mesmo. Obrigada, Lara. E como nós ficamos mais criativos, vocês não acham? Porque foi preciso, né? A necessidade, Foi né? preciso, então nós ficamos mais criativos. Vou passar agora para a Ângela. Olha, Betânia, a gente entrou naquele, né, sabe como é que é aquela história do atropelo, que é assim, as considerações finais. Mas, assim, eu queria, vou fazer um comercial, vou pedir emprestado aqui uma fala que é da Denise Costa, que está assistindo a gente, né? Que a Denise tem uma proposta de trabalho que, entre outras coisas, ela diz assim: vamos trazer a justiça social e os direitos humanos para a arte-terapia. É porque eu estou sentada na minha cadeira, senão eu ia botar a testa no chão. Então, veja, assim, eu fico vendo, né, assim, discussões absolutamente tediosas no âmbito da arte-terapia que a gente não faz política. Assim, eu já nem participo mais porque é tão tedioso isso que eu agora me abstenho de participar. Porque é óbvio que a gente faz política porque a gente mora na polis, né? Se a gente morasse numa bolha, no espaço, aí a gente não fazia política. O que nós não fazemos, ou fazemos discretamente, é política partidária. Mas é óbvio que qualquer ação que a gente faz é uma ação política. Gente, isso é uma canseira. A quem se quer convencer que quando a gente trabalha, quando a gente atende, a gente não está fazendo política. A gente não está fazendo política partidária, né? A gente não está dizendo assim, olha, minha cor é essa aqui, porque eu tenho um partido. Em princípio, a gente não está fazendo isso. Mas a própria ação que a gente faz é política. Então, quando Lara se desloca para Angola, é óbvio que isto é uma ação política. Quando Débora atende essas mulheres, umas em situação de refúgio e outras migrantes, é claro que é uma situação política. Quando nós atendemos os congoleses, é claro que era uma situação política. E eu acho que, assim, a gente, mesmo sem saber, a gente teve um acerto, porque nós, no nosso lindo questionário em francês, a gente perguntou para eles como vocês querem ser chamados, porque a gente sabia que tinha gente ali que não podia revelar o nome. Ah, mas e se isso não é fazer política, eu não sei do que é que a gente está falando. Somos terapeutas, sim, mas estamos nos movimentando na polis. Então, assim, é muito cansativo esse jogo da poliana, né? De dizer que a gente não faz o que a gente faz, né? E, assim, dizer que não faz também é uma ação política, né, gente? A pessoa se omitir, é óbvio que isto também é uma ação política. Por favor, vamos preservar a inteligência de quem escuta, né? Então, assim, Denise, fiz o seu comercial, Denise está dando um curso sobre trabalho com refugiados. Obrigada. Denise é uma ativista, uma cidadã do mundo, está no Chile fazendo, sim, política dentro de arte-terapia, lembrando que é preciso fazer justiça social e considerar os direitos humanos. Betânia, é contigo. Bom, Obrigada. agora a gente passa para a parte final. Vou fazer uma rodada de novo com as considerações finais. Vamos precisar ser breves para dar tempo, tá bem? Vou começar com você, Silvana. Suas considerações finais. Obrigada. Primeiro, agradecer. Quando a live é boa, a gente fica assim, poxa, eu queria ter ouvido mais todo mundo, né? A gente não fica querendo que termine. Mas eu vou fazer minha consideração final brevemente, não falando de teoria, não, falando deixando uma imagem para vocês, que é uma imagem que foi no curso de arte-terapia que eu percebi essa minha ligação com a migração. E incentivando cada um a pensar qual é a tua ligação com essa peregrinação. Todos nós somos refugiados e somos migrantes. Então, tenta descobrir onde está isso em você. E aí eu vou deixar uma imagem que é do meu pai, que é um deslocado ambiental que veio do Ceará para São Paulo,
na década de 30, e ele conta que eu fui ano passado com ele comemorar 90 anos, nós fomos na cidade onde ele nasceu, já tinha ido, nós fomos com ele lá, e ele contando que eles saíram, andaram 100 quilômetros a pé, até chegar na linha do trem, com 12 irmãos, a mãe, uma mulher forte, que foi quem decidiu sair, e eu perguntei, pai, mas como vocês dormiam? Porque quando você está no lugar, né, você vê a situação. Onde vocês dormiam? Porque ele falou, filha, olha essa casa. E era a casa que tinha sido do avô dele, que ainda estava lá. Olha a varanda. E a varanda é enorme das casas, mesmo as casas mais simples têm uma varanda, com lugares para rede, com lugares para amarrar cavalo, e ninguém pergunta. Todo mundo chega, coloca ali à noite, não sabe quem é, alguém dá água, eles dividem a comida, e essa imagem ficou muito forte para mim. Eu acho que nós devemos ser essas varandas de hospitalidade. E eu acho que a arte-terapia é uma varanda de hospitalidade para os migrantes. Então, queria deixar essa imagem que eu acho muito bonita e que me toca profundamente. Que a gente continue. Obrigada a todos que falaram aí, Lassana, Lara, Débora, Ângela e Betânia, porque acho que a gente está sendo essa varanda. Não poliana, política, uma varanda política. Com certeza. Muito bom, gostei, Silvana. Bom, vou passar agora para o Lassana. Bem, mais uma vez eu agradeço o convite, a gente já parte para a fase final do debate. Eu acho que, como é que se diz, eu reforço, como é que se diz, a necessidade de pensar esse olhar, como é que se diz, da África para além dessa África mítica. Eu acho que isso é importante para fazer um trabalho de arte, levar em consideração a potencialidade do continente africano no domínio das artes. Isso basta a gente recuar um pouco atrás e olhar a importância e a potência cultural do continente africano. Aliás, muitos pensadores até disseram isso, por mais que a colonização e a escravidão conseguiu penetrar e destruir um pouco o continente africano, a cultura africana mantém intacta, apesar de tudo, mantém intacta, apesar de tudo que aconteceu, né, ao longo da história. Então, essa capacidade da resistência cultural, essa capacidade de aperfeiçoar a cultura africana, essa capacidade da cultura africana manter perene ao longo da história, isso é fantástico. Então, é preciso realmente um olhar menos etnocêntrico, olhar para essas epistemologias, mas a gente só consegue fazer isso desobedecendo epistemologias eurocêntricas e comuns. Então, acho que é uma tarefa árdua que a gente tem e é possível que a gente consiga isso. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Lassana. Agora é a Débora. Estava esperando a deixa aqui. Débora, eu também suas considerações. Tá bom. Eu também quero agradecer, assim, para mim foi muito rica essa conversa, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu quero fechar contando ainda da minha experiência, de que eu e a minha dupla, a gente abriu aquele campo de trabalho de arte-terapia nessa instituição específica de atendimento aos refugiados, então não tinha tido isso lá então, e aí eu fico pensando aqui, né, quantas outras instituições estão aí talvez querendo que a gente ofereça esse trabalho, né, essa varanda. E aí depois tive notícias, né, que as mulheres que começaram conosco ainda continuaram mais outros ciclos, ou seja, realmente tinha ali um terreno fértil para que isso acontecesse. Então fica aí o meu convite, inclusive para mim mesma, e quero fechar com uma frase que eu li nesse livro aqui, Destroços e Traumas, que é de um outro trabalho que eu estou fazendo pela AAGE, que também está me dando uma outra perspectiva, então tudo isso vai ampliando aí a nossa atuação, que é de uma médica que chama a doutora Ita Wegman, que trabalha com a pedagogia da emergência, e ela fala assim: como proceder com essas questões importantes de tal modo que possamos trabalhar impedindo várias coisas mediante nosso posicionamento correto e nossas atitudes certas? Isso também faz parte das nossas tarefas, pois, se só praticarmos, e aqui ela fala antroposofia, e eu vou dar licença de substituir por arte-terapia, né?
Pois, se só praticarmos a arte-terapia de forma reservada para nós mesmos, ela não fará sentido. Então, sejamos políticos. Ótimo, Obrigada. maravilhoso. Gostei da licença poética aí. Ficou bom. Agora vamos com você, Lara. Eu acho que eu engato aí com a fala da Débora, né, de pensar numa arte-terapia que não é reservada só para a gente, né? Eu quero trazer 2 poetas aqui, um deles é Mário Quintana, que ele fala que eu não tenho paredes, só tenho horizontes. A ideia da arte-terapia é entrar nessa proposta de horizontes, a gente não cercear paredes para que a gente possa fazer o nosso trabalho, a nossa prática, que ela possa alcançar cada vez mais as pessoas e na distância que tiver, porque às vezes eu faço trabalhos em Angola e a distância é a mesma com, às vezes, algum trabalho que eu faço com as pessoas da mesma cidade. Não, não é a distância que vai determinar se um trabalho vai ser bom ou não tão bom, mas a presença que eu tenho naquele trabalho, esse intercâmbio que eu tenho nesse trabalho, esse compartilhar que eu tenho nesse trabalho. E a arte-terapia, ela tem essa proposta de compartilhar, né, as expressões. E quero terminar com Manuel de Barros, que é um poeta da minha região, né, de Corumbá, Pantaneiro, e ele traz o seguinte, o meu quintal é maior que o mundo. Então, se a gente tiver essa ideia, né, de que a gente não está em pequenos quintais, que esses quintais se espalham, se interrelacionam para o mundo, traz aquela primeira questão que eu disse logo no início. Este trabalho começou a fazer com que eu me recolocasse e pensasse cada vez mais que lugar é esse de sujeito que eu estou no mundo. Ele abriu essa possibilidade, não que eu não reconhecia isso como dentro de mim, não era uma questão minha, mas me trouxe com um pouco mais de firmeza reconhecer este lugar no mundo e a minha participação também em relação ao outro. Muito obrigada, Lara. Eu vou fechar só aqui, antes de passar para a Ângela, com uma fala de José de Alencar, que eu trouxe, que diz assim: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Para você, Ângela. Então, agradecer a todos, né? As pessoas que vêm compor a roda, que são presenças importantíssimas, assim, são presenças políticas também, porque uma roda de conversas é um espaço de interlocução. Espaços de interlocução são políticos, né? Poderão não ser partidários, mas, obviamente, são políticos, né? E aí eu quero lembrar uma fala, né, da Elizabeth B. Allen, que é uma arte-terapeuta que fica o tempo inteiro alertando os arte-terapeutas para que eles sejam ativos na sua prática. E aí ela diz assim que a gente precisa ter muito cuidado para não escrever o epitáfio com as próprias mãos, né? Então, eu agradeço a presença dos convidados, Lara Silvana, Débora Lassana, minha companheira de trabalho, Betânia, e assim, nossas mãos são mãos que produzem cor, né? Então, bye-bye. Até a próxima.